Bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a graça, a paz, a comunhão do Deus eterno seja na sua vida, na sua casa, na sua família, nesse início de dia. Nós vamos meditar hoje no Salmo 146, fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas as transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração a geração, louvai ao Senhor. Irmãos, qual é o propósito da nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de nós vivemos nessa terra? Não podemos esquecer, querido, que as nossas escolhas, os nossos compromissos que temos, as nossas escolhas, os compromissos que nós temos com o Senhor neste mundo vão ecoar na eternidade. Por isso nós não podemos viver aqui nessa terra, nos nossos dias, como se não fosse existir uma eternidade. Nós precisamos sempre estar atentos à nossa vida eterna, à nossa alma. O salmista compreendia bem isso e se compromete a honrar o Senhor durante toda a sua vida. Quando o salmista diz aqui: Louvai ao Senhor, a minha alma louva ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu vivo. Então, nós não podemos esquecer das nossas escolhas, dos compromissos que nós temos com o Senhor neste mundo, porque eles vão ecoar lá na eternidade. Quando nós partirmos dessa terra, o que nós fazemos aqui vai ecoar lá na eternidade. O salmista compreendia bem isso e se comprometeu a honrar o Senhor durante toda a sua vida. Então, isso é muito importante quando ele diz aqui: louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, ele decidiu manter a sua fé até o último suspiro, mesmo no meio de severas aflições. Então, nós devemos manter uma vida de comunhão com Deus em qualquer situação ou circunstância. Se os dias são maus, estamos com o Senhor. Se os dias são bons, continuamos com Ele. Então, é isso que é importante nós termos em mente, termos firmeza, termos posicionamento nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, ele decidiu manter sua fé até o seu último suspiro, mesmo no meio de severas aflições. Se nós fizermos o mesmo, o Senhor nos honrará com o privilégio de louvá-lo para todo sempre. Nós louvamos ele aqui enquanto vivemos e quando partimos também continuaremos a louvá-lo pela sua grandeza, pela sua bondade, pelos seus atributos. Do versículo 3 até o versículo 4 diz: Não confieis em príncipes, nem em filho de homem que não há salvação. Sai-lhe o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então nós devemos pôr a nossa confiança no Senhor. É uma cegueira espiritual nós trocar a confiança em Deus, no Todo-Poderoso, por homens mortais e falíveis.
Nós vamos ver vários textos bíblicos, várias passagens bíblicas que nós somos advertidos acerca disso, que a nossa confiança tem que estar no Senhor e não em homens em quem não há salvação. É uma cegueira, então, nós confiarmos, deixar de trocar a confiança em Deus para pôr em homens falíveis. Lá em Jeremias 17, do versículo 5 e 7, diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do eterno. O que quer dizer maldito o homem que confia no homem? É quando você confia na sua própria força, na sua própria capacidade, no seu próprio braço. A nossa confiança tem que estar no Senhor, sabendo que é Ele que nos capacita, é Ele que nos adestra as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Então é uma cegueira nós tirar nossa confiança do Todo-Poderoso e colocar em homens. Então nós podemos rever isso lá também em Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 7, que diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do eterno. Então, o nosso coração tem que estar bem firmado no Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, não ponha a tua confiança em homem, nem na sua própria força, nem na sua própria capacitação, querido. Porque ele diz que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, e que guarda a verdade para sempre. Então, ainda que as pessoas capacitadas tentem nos ajudar, esse auxílio é limitado, pois o ser humano não pode fazer mais do que as suas forças permitem. Todos nós precisamos do auxílio, todos nós precisamos do auxílio divino. Por isso nós vamos entender isso, ainda que as pessoas que são capacitadas tenham uma capacitação maior do que a nossa em conhecimento, possa nos ajudar ou tente nos ajudar, esse auxílio que a outra pessoa pode nos oferecer é limitado, pois nós, os seres humanos, não podemos fazer mais do que as nossas forças permitem. Todos nós precisamos de auxílio e todos nós precisamos também do auxílio divino, porque o auxílio divino, ele é ilimitado. Não há limite para Deus nos auxiliar, porque para ele não há impossível, não há nada que ele não possa fazer. Então veja bem, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto que neles há, ele guarda a verdade para sempre. Então, a bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, naquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele guarda a verdade para sempre. Então, ainda que nós encontramos pessoas mais capacitadas em conhecimento, possa nos ajudar, nós devemos nunca pôr totalmente a nossa confiança no homem, no ser humano, porque ele é limitado, a sua força também é limitada. Então, nós devemos buscar sempre auxílio no divino, no Senhor. No verso 5, diz assim para nós: Bem-aventurado é aquele Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então, o Eterno nunca teve nem terá uma imagem para representar a ele nesta terra. Nós não vamos ver uma imagem de Deus aqui nesta terra. O Eterno nunca teve nem terá uma imagem para o representar. Ele relacionava o seu nome ao nome da pessoa que cria nele. Abraão, Isaque, Jacó são nomes que representam o pacto e a aliança que Deus tinha com Israel. Veja bem o que diz: o que faz justiça
o que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça ao oprimido, ele dá pão ao faminto, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração a geração. Olha, quando ele diz no verso 5 que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então, o Eterno, ele nunca teve uma imagem nesta terra que o representasse. Então, ele relacionava o seu nome ao nome de pessoas que criam nele. Então, por isso ele diz ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Então, aqui nesse salmo, ele se relacionou ao Deus de Jacó. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Então, ele associava seu nome a uma pessoa que cria nele. Nomes que o representava o pacto de aliança que Deus tinha com o seu povo Israel. Então, nós devemos entender isso. O que faz justiça, ele é o Deus. Ele criou céu, terra, ele guarda a verdade para sempre, ele faz justiça àqueles que estão oprimidos, ele dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então nós precisamos entender isso. E lá em Hebreus 11, no versículo 16, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus também, o Deus não se envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então nós vamos ver, querido, que o Eterno nunca, por não ter nada relacionado à sua imagem, para que nós possamos nos apoiar nisso, ele sempre associou, ele sempre ligou seu nome a uma pessoa que cresce nele. Por isso ele diz que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esses nomes representam Deus e o pacto e a aliança que Deus tinha com Israel. Por isso ele diz: o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho do ímpio. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração a geração, louvai ao Senhor. Então nós também podemos ver lá em Hebreus 11:16, mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus também, Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então nós vamos ver que os patriarcas antigos, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, eles almejavam, eles ansiavam por uma pátria, por um lugar melhor, isso é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade, um lugar melhor para que eles pudessem estar lá na eternidade, juntamente com eles. Medite nesse Salmo 146 hoje, que Deus os abençoe. Nós estamos chegando ao final do livro de Salmos, já estamos no Salmo 146, falta poucos salmos para que nós encerremos os livros de Salmos. E daí, se o Eterno assim orientar e permitir, nós estaremos meditando no livro de Provérbios, que é um livro rico de conhecimento bíblico.
de sabedoria, para que nós possamos nos avaliar pelo livro de Provérbios. Que Deus os abençoe, reflita sobre isso, tenha um dia abençoado, bendito na tua saída, bendito na tua entrada, onde tu colocares a planta dos teus pés, que o Eterno te dê em possessão, onde você pôr as tuas mãos, que Deus prospere, abençoe a tua fala, que ele ponha um guarda na porta da tua boca, que ele vigie a porta dos teus lábios, que você seja abençoado neste dia e em todos os dias da tua vida, crescendo cada vez mais na presença e na graça do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Oro por todos aqueles que recebem essa mensagem diária, para que Deus os abençoe, para que a palavra do Eterno encontre guarida no teu coração e que você possa ser um instrumento de Deus, enviando essas mensagens a outras pessoas, aos seus amigos, aos seus grupos, para que você possa ser um instrumento na mão de Deus de levar boas novas ao meio de você pregar o Evangelho. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se o Eterno assim permitir. Irmãos, eu quero me desculpar também com os irmãos, porque às vezes eu não tenho tempo para ficar vendo as mensagens, respondendo no dia. Sempre que dá, eu abro, vejo e respondo. Mas é muita mensagem que eu passo particular, além dos grupos que tem mais de 200 pessoas que eu passo particular todos os dias, um por um. Tentei formar um grupo aqui para enviar de uma vez, mas não deu certo, e eu estou passando diariamente 200 mensagens por dia. Então, quando eu termino, eu já tenho uma série de coisas para fazer e acabo não dando tempo. Então, vocês me perdoem se você vê que passou uma mensagem, eu demorei para ver, demorei para responder, é devido a isso, viu? Não é porque por descaso ou coisa parecida. Que Deus os abençoe, fiquem no shalom de Deus. Eu, na medida do possível, eu vou ler tua mensagem, você pode ter certeza disso. E até amanhã, se o Eterno assim nos permitir, fiquem no shalom de Deus.